Graça e paz, irmãos. Vamos então para a segunda parte do estudo sobre a iniquidade. Como nós vimos antes, há uma grande diferença entre iniquidade e pecado. Iniquidade não é pecado, é a geradora do pecado. Digamos assim, ela que gera pecado e o pecado que gera morte. Então, para dar continuidade, vamos lá. Vemos aqui que há uma contaminação espiritual da qual temos que limpar e também que Deus quer operar uma santificação nas três partes do nosso corpo, e é onde se manifesta essa intimidade gloriosa, na qual podemos sentir esta unidade com o Espírito Santo. Então você pode abrir aí em Atos 26, 18, que diz assim: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados pela fé em mim, diz o Senhor Jesus. Em Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, e no caso você que está estudando sobre iniquidade, para aqueles que pela prática de suas faculdades exercitadas para discernimento não somente o bem, mas também o mal. Quer dizer, tem que entender como funciona, o que é, para você poder conseguir evitar esse tipo de coisa. Já em Mateus 7, 21, fala assim, ó: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse sim, esse entra. Nessa parte 2, então, vamos ver aqui, ó. Em Apocalipse 10, 9 e 10. Todo espírito humano possui visão, audição, paladar, tato e olfato. Com os olhos temos a experiência visuais, com as visões e êxtase. Com ouvidos escutamos a voz de Deus, dos anjos e demônios. Com o paladar podemos ter uma experiência como a de João, em Apocalipse, a qual ele comeu um livrinho que o anjo lhe deu, e esse foi doce na sua boca e amargo no seu ventre. Então vamos lá, em Apocalipse 9, 10 diz assim, 10, 9 e 10. Quanto ao tato espiritual, talvez seja o mais desenvolvido de muitos, e o que faz sentir o calor do Espírito Santo ou a sensação de que Deus nos abraça na guerra espiritual. Muitas vezes se sente o frio da morte, quando anda nos rondando, mesmo que o clima esteja quente. Isso é muito interessante, porque é uma grande realidade. Muitas vezes é, sobretudo, um espírito desbloqueado perceberá odores espirituais como fragrâncias que provêm da presença de Deus, ou o odor repugnante de espíritos imundos. Uma certa vez, eu estava na igreja e estava conversando sobre isso com as pessoas, porque aonde eu estava suando muito, tinha um calor muito grande. E no templo, não. Eu falei, vocês querem ver como é a situação do espírito? Venha uns dois que querem entender a diferença de quando o espírito está ou não. Venham para frente. Aí eles vieram para frente. O que vocês estão sentindo aqui? Poxa, está muito quente, pastor. Tá, volta para o lugar. Outra coisa que a gente tem que entender na parte espiritual é o odor. Muitas vezes você tem que entender. Isso é tremendamente importante. Então, eu falei, eu vou pedir ao Espírito Santo que mostre a vocês algum tipo de odor espiritual para que você veja qual o tipo de espírito que está por aí. Então, o que aconteceu? Entrou um cheiro de cachaça na igreja muito grande. Isso foi terrível, porque eu demorei quase 4 dias para poder tirar esse odor. Então, o que acontece?
Acontece que Deus vai nos mostrando, né? E isso é importante que você entenda. Essa parte, assim, porque você vê assim, quantas macumbas tem aí na rua, assentamentos, você fala assim, poxa, mas como é que eles gastam tanto dinheiro fazendo tanta coisa e o espírito não come? Você que pensa que ele não come. Ele vive numa outra dimensão. Então, o cheiro das coisas, o odor das coisas que estão ali, ele se alimenta disso aí. Da comida das crianças, da cachaça, do champanhe, do vermute, dessas coisas todas que eles pedem para botar na encruzilhada, eles vão ali se alimentar. Então, você tem que ter mais cuidado com isso aí. Né? Não vai se entregando, nem fazendo pacto com o diabo. Eu conheço pessoas que fizeram e depois se arrependeram profundamente. Inclusive uma cantora que comentou comigo que um dia ela acordou e tinha uma mulher do lado da cama dela, e ela perguntou, mas quem é você? O que você está fazendo? Não, estou te preparando para a gravação. Ela ficou apavorada, falou para a amiga, as duas foram lá, falaram com o pastor, que fizeram um trato com o diabo. E o diabo falou, você não pagou. Se o dia que você sair da presença de Deus, eu vou levar vocês duas, porque enganaram o diabo. O sentido do espírito está conectado ao sentido da alma. Se nutrem uns aos outros, os dons de milagre, de curar, os prodígios de Deus e o mover com espírito, o mover do espírito. E o lugar onde Sansão recebeu força, a força da mão e depois a vara de Moisés para separar o mar vermelho. Veja como é que acontece. O seu resplendor é como a luz, raios brilham e a sua mão é ali, e ali está velado o seu poder. Isso aí nós vamos ver em Abacuque 3:4. Aqui está um frio danado. Eu estou meio gripadinho aqui, não levem a mão não, porque aqui está 6 graus, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, atua em nós. Efésios 3:20. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, veja bem, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É promessa de Deus. Você tem que entender como é que funciona isso. Né? Você tem que procurar obedecer, procurar se santificar, entender que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir na hora certa, da forma certa. Ele está preparando você para receber isso aí. Agora nós estamos numa época em que Deus está fazendo o quê? Está fazendo justiça na nossa vida. Então você plantou, está na hora de receber. Se segura, não vai perder isso aí. Assim como o corpo físico, temos herança genética, que é o DNA, toda a informação é transmitida de geração em geração e é assim que se multiplicam as células dentro do ventre da mãe. Vai sendo formado um corpo sobre o desenho da correspondente informação. É assim que faz, que acontece, é aí que Deus nos escolhe também. No corpo espiritual também se encontra o mesmo modelo de DNA espiritual, um elemento intangível no qual foi sendo gravado toda a informação espiritual de geração em geração. Este elemento se chama iniquidade. Veja que Deus fala que vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos e até a 3ª e 4ª geração. Por isso, tem que haver quebra de maldição, sim, oração sobre isso. Deus proveu para nós uma herança redimida baseada no Espírito de Cristo, a qual tem que suplantar a nossa herança, da qual contida na iniquidade. Infelizmente, como este tem sido um assunto de pouco entendimento, quase não tocado pela igreja, os crentes continuam sofrendo consequências desta terrível parte da nossa alma. E é uma realidade. Observe como o próprio Deus atribui ao espírito do homem a responsabilidade sobre a sua maldade.
É uma questão de plantio. Você plantiu, você vai colher. Em Malaquias 2,16 fala assim: eu odeio o divórcio. Deus está falando isso. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeia o homem que se cobre de violência, de iniquidade, como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e sejam fiéis. Quer dizer, Deus não se agrada do divórcio? Não. Se Ele abençoou o seu casamento, se Ele abençoou o relacionamento, nada de adultério. Mas tem que haver conhecimento da palavra de Deus. Porque a mulher vive para o homem vive para a mulher, e Deus vive para os dois, por isso tem um cordão de 3 dobras. Quando você bota Deus no seu casamento, ninguém se nega para ninguém, como está em 1 Coríntios, capítulo de número 7, tem que entender como funciona a parceria que existe entre um casal. Então, essas coisas são importantes, para não dar brecha, né? A iniquidade é a semente diabólica gerada no espírito do homem e que vai determinar a atividade pecaminosa deste durante a sua vida. São duas naturezas, uma endemoniada e caída, e a outra divina, que é Jesus. Esta semente na qual se encontra a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, como falando não de muitos, mas como falando de um só. A teu descendente, que é Cristo. Gálatas 3,16. Quando Cristo, através do conhecimento e aceitação da nossa vida, que Ele fez por nós na cruz, somos batizados, somos gerados em nosso espírito esta semente divina. É importante ser batizado? É importante ser batizado. Você vai numa igreja, que você frequenta a igreja, aí você, mas você é separado, não pode se batizar. Esse pastor não está com nada. Porque Deus vê a tua alma. Então você tem que entender como é que funciona. Cada um vai dar conta de si, mas é importante que você se batize. Ninguém tem o direito de impedir isso aí. Veja lá quando Felipe foi conversar, falar de Jesus para um eunuco. E ele falou: quem impede? Eu aceito a Jesus, quem impede que eu seja batizado agora? Era o quê? Era como se fosse um travesti. Na mesma hora, eles pararam e foram batizados. Por quê? Porque essa é a função, aceitar Jesus e ser batizado, ser salvo, ser compreendido, ser integrante do corpo de Cristo. A partir deste momento, começa um conflito interno em nós, entre a chama da carne ou alma não regenerada e a semente da vida, que acaba de ser plantada em nós. A carne vai querer prevalecer e será alimentada através da iniquidade. E a vida em Cristo lutará contra ela, destruindo-a e levando-a a viver pelo Espírito, pois a carne é a estrutura da maldade, que através da iniquidade em nós começa a contaminar nosso coração, nosso raciocínio e todo pelo conceito de quem nós somos. Todo conceito de quem nós somos, nossa forma de nos desenvolver, onde vamos colocando a nossa confiança. Então, é interessante a gente entender isso aí. Falai a verdade, justiça, os juízes, julgai com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes no íntimo, engendrais iniquidade e distribuís na terra a violência das vossas mãos. Nós estamos vendo isso aí, isso está acontecendo muito. Muita mentira, muita situação. Está no Salmo 58, 1, 2. O rei Davi reconhece que a iniquidade o arrastou para o mal, fazendo-o cair em adultério e cometer assassinato. Ele entendeu que de sua maneira pecaminosa de agir foi muito mais profunda do que o pecado cometido.
Compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Veja que interessante isso aí, ele é bem claro. Me livra das minhas transgressões, me lava das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado. Existem situações diferentes. Dizer que pecado e iniquidade é a mesma coisa, não é. Bem claro no Salmo 51, 1 e 2. Vemos aqui como a iniquidade é implantada desde o nascimento, se não é tirada do nosso ser, irá alimentar intimamente a vida da carne, trazendo inimizade entre nós e Deus. A iniquidade se manifesta na vida da alma, formando muralhas que impedem o desenvolvimento de uma vida espiritual efetiva, criando mais desejos em nossos corações e mentes, dependendo mais da nossa forma de pensar e desejar do que de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas, veja bem, o Job, a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora preveni, diz o Senhor, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque na iniquidade número 3, eu já estou aqui com 17 minutos, fazendo quase 20, a gente vai começando, e eu vou mostrar para você uma sequência de situações de um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus e como ele deixou a iniquidade fazer uma bagunça na vida dele. Eu quero abençoar você, que Deus te abençoe, que te dê graça, que te dê paz, alegria, felicidade, harmonia, que você possa estar cada vez mais firme. Me procure ali no meu canal, né, Otávio Jacó, pastor Otávio Jacó, ali no YouTube, às vezes está no Instagram também, às vezes está no Face. Vai que você vai aprender um pouco mais, cada vez mais. E no próximo, em Iniquidade 3, esse é o 2, né? Então aí nós vamos estar cada vez mais ligados uns com os outros. Deus abençoe você. Fica firme em Cristo Jesus. Amém?